Ok, eu não sou o Enéas. Meu nome é Enéas! Mas o Enéas viu de perto a primeira vez que o Brasil precisou responder a seguinte pergunta: será que o nosso país deveria construir a bomba atômica? Bom, e a resposta na época foi que não. Mas talvez essa resposta tenha que mudar. E para entender o porquê disso, precisamos olhar um pouquinho para a história. Esse aqui é Stalin, e ele não estava convencido que armas nucleares eram tão impressionantes assim, até que no final da Segunda Guerra chegou esse rapaz aqui, o então presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, e nesse encontro deles dois, o governo americano revelou ter desenvolvido armas nucleares. E assim, eles não falaram diretamente isso, mas foi algo tipo: ei Stalin, você sabia que a gente fez uma daquelas bombas atômicas? Tipo, bem destrutivas? E a resposta de Stalin para isso foi: pô, que legal, cara. Porém, esse aparente desinteresse de Stalin mudou completamente quando ele viu as explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki. As explosões nucleares no Japão meio que deram uma acordada na União Soviética para a importância da bomba nuclear. Até porque os Estados Unidos tinham um outro uso para as bombas, que era apontá-las e ameaçar a União Soviética, mesmo que isso seja feito de uma forma indireta e silenciosamente. Inclusive, um dos maiores medos depois da Segunda Guerra era que a União Soviética tentasse invadir mais países europeus, especialmente países mais fragilizados pela guerra. E para amenizar esse medo, a capacidade nuclear americana foi usada como um impeditivo para essa tal Terceira Guerra Mundial que poderia acontecer. Porque se a União Soviética ameaçasse de marchar pela Europa, certamente os Estados Unidos poderiam ameaçar a União com armas nucleares. Com isso, em termos técnicos, podemos dizer que os Estados Unidos exerceram uma dissuasão nuclear na União Soviética, porque eles não precisavam nem atirar nada de fato. E aí a União Soviética pensou: poxa, que coisa injusta, a gente deveria ser capaz de fazer a mesma coisa contra os estadunidenses. Eles queriam então paridade nuclear com os Estados Unidos. Se eles têm uma bombinha ali para eles, nós queremos ter uma bombinha aqui para nós também. Então, movidos por esse desejo, em 1949 a União Soviética testou a sua primeira bomba nuclear, se tornando a segunda potência nuclear do mundo. Mas isso não quer dizer que a paridade que eles sonhavam foi atingida. Porque enquanto eles fizeram a sua primeira, os Estados Unidos, obviamente, foi fazendo mais. Nesse ponto, os Estados Unidos tinham toda uma indústria no processo de fabricar centenas de armas nucleares. Eles faziam bastante. E, bom, a União Soviética tinha até uma tecnologia parecida, na teoria. Mas eles precisaram de uma década correndo atrás da capacidade industrial para se tornar, de fato, um rival com paridade nuclear com os Estados Unidos. Isso significa, então, que a União Soviética passou muito tempo até conseguir esta tal paridade. A maior parte do tempo, eles tinham menos do que os Estados Unidos. Mas aí, meus amigos, Stalin não deixou ninguém saber que a União estava ali atrás. A verdade é que a União Soviética fingia que ela tinha todas as armas nucleares que precisava, porque parecer que ela tem já faria o efeito desejado. A imagem, a miragem de um poder nuclear era mais útil do que o poder nuclear de fato. E o maior exemplo disso talvez seja a crise no canal de Suez, que fica bem aqui. Ele liga o mar Mediterrâneo até o mar Vermelho. É uma rota de comércio que liga a Ásia até a Europa. Ou seja, o canal de Suez é um atalho. E quem controla esse atalhozinho bem aqui exerce um poder sobre uma grande fatia do comércio internacional que passa por aqui. E aí o que aconteceu? Bom, em julho de 1956, o governo egípcio de Gamal Abdel Nasser declarou que o canal de Suez seria propriedade do Egito. Isso aqui deixou a galera muito chateada. Poxa vida. Isso ia contra os interesses do Reino Unido e da França, que não queriam perder o controle desse canal. E bom, em resposta a essa declaração ultrajante do governo egípcio, a França e o Reino Unido convenceram aliados seus no Oriente Médio a atacarem o Egito. E aí o plano era deixar essa guerra rolar e aí então dizer: puxa vida, que situação insustentável, vamos ter que agora nós mesmos invadirmos para pacificar a situação. E já estando lá, eles iriam aproveitar e também remover o controle egípcio do canal de Suez. Essa parecia uma ótima ideia, não é mesmo? Tanto o governo americano quanto o soviético eram contra as ações europeias na região. Eles não aprovavam isso. E aí, para acabar com essa patifaria na visão deles, os Estados Unidos ameaçou sanções econômicas
contra o Reino Unido. Mas o que realmente encerrou o assunto foi porque a União Soviética simplesmente disse que se os europeus, incluindo ingleses e franceses, tentarem tomar Suez, então eles iriam fazer uma coisinha meio desagradável, lançar uma bomba nuclear. E bom, com esse belo argumento, o resultado foi um rápido fim das disputas, tranquilamente. O canal de Suez até hoje é do Egito. Desculpa aí, tava doidão. Bom, isso então foi um golpe na influência europeia aqui nessa região. Isso machucou muito o ego da rapaziada. Por isso, não à toa, ingleses e franceses até meio que deram uma corrida atrás e desenvolveram suas próprias bombas nucleares. Porém, a verdade é que eles ainda assim estavam muito para trás. Eles não podiam competir, por exemplo, com o enorme arsenal nuclear dos Estados Unidos e nem da União Soviética, que com o tempo se tornou também igualmente impressionante. A crise no canal de Suez é um ponto de virada no século XX, onde as grandes potências do mundo deixam de ser os europeus e passam a ser os rivais da Guerra Fria. E obviamente essa era uma guerra fria, porque essas potências não atiravam bombas nucleares umas nas outras, não havia confronto direto. Eles competiam de forma indireta através de corrida espacial, xadrez e até as Olimpíadas. E é claro que eles competiam também em quem fazia mais bombas nucleares. Inclusive, para a gente ter uma ideia mais precisa disso, olhe para isso aqui. Esse aqui é o gráfico que mostra como que ao longo dos anos o número de ogivas nucleares cresceu muito aqui em azul, que representa os Estados Unidos, e aqui em vermelho, que representa a União Soviética e depois a Rússia. E aqui dá pra ver uma tendência clara. Apesar da vantagem inicial americana na década de 50 e 60, a produção nuclear soviética aumenta bruscamente depois. E aí um segundo ponto de virada acontece mais ou menos aqui entre os anos 80 e 90, quando o número de armas nucleares começa a diminuir significativamente, como a gente pode ver aqui. Então, em resumo, houve um crescimento, depois uma diminuição. E, bom, o que levou a esse crescimento todo? Bom, isso pode ser explicado em algo que aconteceu bem aqui em 1962. Em 1962 é o ponto onde a filosofia nuclear muda. Há um ponto de inflexão chamado a crise dos mísseis de Cuba. E isso foi algo bem importante. E podemos visualizar essa crise com esse mapa. Bem aqui nesse ponto nós temos um lugar em Cuba, onde haviam mísseis que poderiam ser disparados e ter alcances, como mostrado aqui nessas circunferências em vermelho. Isso significa então que tinham mísseis que poderiam acertar a Flórida, outros que poderiam chegar até metade da costa leste dos Estados Unidos, ou ainda um míssil que poderia alcançar praticamente todo o território americano e ainda uma boa parte do Canadá. Esses eram os mísseis balísticos de alcance intermediário. Esses mísseis conseguiam atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. E tanto os Estados Unidos deixavam mísseis ali perto da União Soviética, apontados para elas, quanto a própria União Soviética também deixava seus mísseis ali em lugares próximos, apontados para os Estados Unidos. E esse posicionamento estratégico de armas é uma escalada na dissuasão nuclear, uma promessa de que se um dos países atacar o outro, todo mundo morreria em uma guerra nuclear completa em minutos. Essa é a lógica conhecida como destruição mútua assegurada, e ela foi posta a teste quando a União Soviética tentou instalar mísseis desse tipo em Cuba. E os Estados Unidos tentaram impedir isso aqui, criando um bloqueio naval. E aí, o que se seguiu foram dias de tensão com navios de ambos os lados prontos para entrar em uma guerra completa, o que provavelmente iria escalar em uma guerra nuclear também. Porém, infelizmente, para nossa sorte, a União Soviética desistiu de instalar mísseis em Cuba e, em troca, os Estados Unidos removeram seus mísseis ali da Turquia. Além disso, uma linha telefônica direta foi estabelecida entre os dois países. Pois é, depois desse gostinho de apocalipse, a postura dos dois países em relação ao conflito nuclear foi suavizada, botaram uns paninhos quentes. Diálogos lentos, mas genuínos, levaram a acordos nucleares para limitar as capacidades dessas duas potências. Isso gerou um desarmamento nuclear. E esse desarmamento não afetava somente esses dois países, mas também outros. E é aqui que nós vamos voltar ao Brasil. Nós podemos dividir os países em algumas categorias. A primeira delas seria as grandes potências nucleares, os Estados Unidos
e a União Soviética barra Rússia. E essa primeira categoria foi seguida por uma segunda leva de países, a Inglaterra, França e China, que correram atrás da bomba o mais rápido possível. Então, se a gente juntar essas duas categorias, nós temos 5 países. Os 5 primeiros países nucleares, que talvez não por acaso sejam os únicos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, os únicos que têm poder de veto. Bom, parece que se você pode destruir o mundo, então significa que você é mais responsável pela segurança dele. E aí, a partir dos anos 60, as potências nucleares começaram a usar mais da sua influência internacional para evitar a proliferação nuclear. Isso é, evitar que novos países consigam bombas. Isso faz sentido, porque se você tem menos países nucleares, de fato, é menos provável que ocorra uma guerra nuclear. Mas isso também significa que os países que já têm bombas são ainda mais poderosos. Mas ainda assim, apesar disso, muitos países simplesmente aceitaram os tratados contra a proliferação nuclear, porque a real é que muitos países nem sequer tinham ambições nucleares. Mas existem exceções. Haviam países não alinhados que simplesmente continuaram perseguindo ambições nucleares, ignorando os tratados contra a proliferação, o que acabou causando um desconforto nas potências nucleares. O argumento é que esses acordos contra a proliferação nuclear faria os países nucleares poderem olhar para os não nucleares e tentar subjugar eles, o que seria péssimo. Isso faria com que os países não nucleares ficassem fora do clubinho dos países que tinham as bombas. Então significa que os não nucleares teriam muito a ganhar ao desenvolver sua própria bomba. É exatamente essa a lógica do discurso do Enéas. E bom, desde o começo da corrida nuclear, o Brasil ambicionava dominar a tecnologia nuclear de forma independente. Uma ideia tão incrustada nos ideais nacionais que sobreviveu até ao golpe militar. Então, primeiro, o Brasil tentou alcançar uma indústria nuclear, desenvolvendo uma bomba em cooperação com grandes potências. Porém, isso acabou não dando muito certo. Tentativas de cooperação internacional eram frequentemente desmanchadas por pressão vindas das próprias potências nucleares. E aí então, nos anos 70, o Brasil decidiu mudar de atitude. Se a tecnologia não chegava, então, por cooperação com as grandes potências, o próprio país deveria desenvolver a sua bomba, ou por conta própria, ou com a ajuda dos seus vizinhos. Sim, foi nessa época que o Brasil e a Argentina se aproximaram para cooperar em ambições nucleares, um processo que inclusive resolveu disputas antigas entre os dois países em prol de avanços tecnológicos. Eles se tornaram então bons amigos. E no começo dos anos 80, o Brasil realmente dominou o ciclo nuclear, o que significava que o Brasil era um país capaz de produzir energia nuclear sem ajuda internacional. E o Brasil também se tornou capaz de produzir uma bomba nuclear. A única pergunta que restava é: será que, apesar de nós podermos fazer isso, será que nós devemos? Na época, a resposta para essa pergunta foi um enfático não, para a tristeza do Enéas. Agora, por que não? Para entender isso, nós precisamos olhar para um outro país não alinhado, a Índia, que fez uma escolha um pouco diferente. A Índia também desenvolveu um projeto nuclear independente a contragosto das potências nucleares. Mas, diferente do Brasil, a Índia realmente fez uma bomba e a testou. A explosão aconteceu em maio de 1974. Essa foi uma bomba apelidada de Buda Sorridente. E aí, ao ver o que a Índia fez, a comunidade internacional ficou muito chateada. Eles, então, quiseram isolar diplomaticamente a Índia. Isso acabava servindo de recado para outros países não alinhados, né? Não vou dizer quem. Era um recado de que se vocês ousarem fazer uma bomba nuclear, vocês vão sofrer represálias. Bom, e se isso foi tão ruim, por que a Índia realmente desenvolveu uma bomba? Bom, a principal razão é porque a Índia se sentia ameaçada pelos seus vizinhos, especialmente o Paquistão. Então, ótima ideia você fazer uma bomba para poder ameaçar ele, né? Bacana isso. Agora, já no nosso caso, o Brasil tinha conseguido melhorar as suas relações com seus vizinhos na tentativa de criar a tecnologia da bomba. Eu acho que isso mostra como o Brasil é uma espécie de capivara gente boa da política internacional. A gente é de boas com todo mundo. Pois é, e além disso, no final dos anos 80, aconteceu vários tratados nucleares históricos. Essa era uma época de otimismo nuclear. E um exemplo disso foi o Tratado START, que limitava o arsenal dos Estados Unidos e da Rússia. Além do INF, que limitava
o uso de mísseis de alcance intermediário. Não podiam ficar lançando eles à torta direita. Ou seja, agora existiam regras mais claras que dificultavam o uso dos mísseis que causaram essa crise nuclear em Cuba. Então o sentimento geral era de superação das tensões nucleares. A lógica da destruição mútua assegurada foi substituída pela chamada paridade estratégica, em que o objetivo era ter um arsenal parecido entre si, mas que os dois fossem menores. O que parecia uma ótima ideia, porque afinal de contas essas potências nucleares agora não precisavam torrar tanto dinheiro com uma corrida nuclear. Então, a partir do final da União Soviética, em 91, o mundo foi começando a se sentir pela primeira vez em décadas uma era de tranquilidade, com bem menos armas nucleares. Então é aquela coisa, né? Não tinha muito por que o Brasil arriscar sanções internacionais testando uma bomba. E assim o mundo foi se tornando bem menos nuclear e todos viveram felizes para sempre. Até que nós chegamos em 2014. A União Soviética, logo antes de colapsar, tinha muitas armas nucleares. Porém, quando ela de fato colapsou, ela se separou em vários países. E, pelo menos aqui entre esses dois, entre a Rússia e a Ucrânia, meio que por acaso, muitas das armas nucleares estavam não só com a Rússia, mas também com a Ucrânia. E em 1994 a Ucrânia aceitou o Memorando de Budapeste, no qual ela acabou entregando as suas armas nucleares no seu solo, do seu país, para a Rússia. E em troca a Rússia disse que ia ser gente boa e ia respeitar a soberania da Ucrânia. Mas aí, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, um pedaço da Ucrânia. E em 2022 iniciou uma invasão que está ocorrendo até hoje. E para piorar a situação, a Rússia ainda ameaçou o uso de armas nucleares no conflito de forma indireta e até direta. A Rússia simplesmente usou um míssil capaz de carregar armas nucleares no conflito. Pois é, isso não é muito legal para a Ucrânia. E do outro lado do espectro, nós temos a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte possui armas nucleares, olha que legal. E isso aqui é basicamente toda a estratégia de defesa deles. Ninguém ataca a Coreia do Norte porque todo mundo tem medo deles serem loucos o suficiente para apertar o botão nuclear. E a Coreia do Norte não é um caso isolado. Quando, por exemplo, o Irã tentou desenvolver o seu próprio arsenal nuclear, eles foram vítimas de um dos projetos de sabotagem mais avançados do mundo. Eu estou falando do vírus de computador Stuxnet. Ele foi sabotado porque todo mundo sabia que se o Irã tivesse desenvolvido armas nucleares, eles estariam mais seguros contra todo tipo de adversário, incluindo as grandes potências nucleares. Mas aí alguém sabotou o Irã para impedir isso. E até hoje a gente não sabe exatamente quem foi. Pois é, então olhando para esses três casos, do Irã, da Coreia do Norte e da Ucrânia, parece que armas nucleares realmente poderiam ajudar na segurança de um país. Devido às coisas que aconteceram, fica difícil hoje em dia um país que é pequeno abrir mão das suas armas nucleares. Afinal, essa situação da Rússia e a Ucrânia é complicada por causa disso. E para piorar ainda mais a situação, os dois grandes acordos nucleares que limitavam o poder nuclear da Rússia e dos Estados Unidos não valem mais. A Rússia simplesmente abandonou o tratado que limitava o uso de mísseis nucleares de alcance intermediário durante a guerra da Ucrânia. E os Estados Unidos não fez esforços para renovar o acordo que limitava o arsenal nuclear dos dois países, mesmo a Rússia mostrando interesse em renovar esse acordo. Então, pela primeira vez em décadas, não tem nada impedindo uma corrida nuclear. Pelo contrário, talvez pareça vantajoso para alguns países novos desenvolverem as suas próprias armas nucleares para se manterem mais seguros. Agora, será que o Brasil é um desses países? A verdade é que eu não sei. Agora, o que eu sei e que toda a humanidade sabe é a idade da Terra. Agora, para saber como que nós sabemos a idade da Terra, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E manda um e-mail pro primeiro contato aqui na descrição para me chamar para sua cidade para eu ir fazer uma palestra lá, que agora isso é uma coisa que eu faço, palestra, eu sou um Zé Palestrinha e vai ser massa. Tchau!